Tá vendo? Noite. Opa. Boa noite. Então, hoje, mais uma vez, vocês vão ter aí a grande oportunidade de exercer a caridade, né? A gente fica muito nervoso quando a gente sobe aqui, viu? Não é fácil, não é simples. O tema relacionado a Jesus é sempre muito complexo porque mexe com a nossa emoção. Então, não é simples. E aí, por não ser simples, eu já trouxe o tema Simplifica. Hoje vai ser um pouco diferente a metodologia que eu escolhi para apresentar esse tema. Como eu já falei várias vezes aqui, a gente tem grupos de estudos na casa e eu estudo já há um tempinho. E foi aqui que eu ouvi pela primeira vez esse poema, Simplifica, numa aula, né? E aí nunca mais esse poema saiu da minha cabeça. Não que eu consiga executar as tarefas que ele propõe, né? Mas é bastante tocante. Então, a minha ideia é trazer a arte espírita, né? Trazer um poema lindíssimo, que é tocante, para a gente aprender evangelho usando a arte que Chico também trouxe para a gente, né? Dentro de tantos livros. Então, eu vou ficar colocando e tirando óculos igual o Karate Kid. Bota óculos, tira óculos, bota óculos, tira óculos, porque eu sou cegueta. Então, assim, esse livro, eu nunca li esse livro completo, eu conheço alguns poemas daqui. Esse que a gente vai falar hoje é de Cassimiro Cunha, Psicografia de Chico. E aí ele tem umas propostas aqui que eu queria compartilhar com vocês. Se ele deixar eu fazer aqui, né? Vamos ver. Parece que não. Foi. Então, aqui ele começa falando: clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gaste sem proveito, simplifica, simplifica. E aí o que eu queria fazer hoje, se vocês me permitirem? A cada verso desse poema, eu fui buscar uma correlação com o Evangelho. Porque nenhuma palavra é dita que não tenha um significado ou um propósito. Nada da obra, né, espírita, cristã, está lá para fazer volume. Ela tem um significado, ela tem um sentido. Então eu fui procurar esse sentido dentro do Evangelho. E aí eu achei essa passagem aqui de Lucas, onde ele fala assim: enquanto estava viajando, Jesus entrou em um povoado e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo as suas palavras. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela se aproximou e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o trabalho? Dize-lhe que me ajude. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então aqui o poema sugere um bom uso do tempo, né? Usar o tempo com responsabilidade. A gente sempre vive dizendo que não tem tempo para nada, né? E aí, nessa passagem de Lucas, Jesus está dizendo: há tempo para tudo, né? Há tempo para cuidar, há tempo para servir, há tempo para trabalhar. E aí, a mensagem também fala sobre isso. É tão interessante como as coisas são todas conectadas, né? A espiritualidade faz como diz o meu marido, a logística divina é implacável, né? É tudo muito perfeito. E aí, quando a gente vê o Natal, que a gente acabou de passar por esse momento agora, a gente se vê nessa situação de correr, né? Como é que a gente está gastando nosso tempo? Nessa época de fim de ano, né? Correria para comprar roupa, correria para comprar presente. Inclusive para as pessoas das quais não temos simpatia, né? Por conveniência. Chefe, aquele colega do trabalho que, né? Às vezes não é a pessoa mais agradável, né? E aí a gente se viu nessa situação de correr, chegar à exaustão, de na noite de Natal estarmos exaustos.
rezando para aquilo acabar logo, para a gente terminar, né? E aí ainda tem as famosas confraternizações, que de fraternas não tem nada. Muita bebida, muita fofoca, muita briga, né? Muito julgamento, né? Então é para a gente refletir realmente, né? E está tudo lá na proposta do poema e no Evangelho também. E aí a próxima continua. E é muita conta a buscar-te. Armazém, loja, botica. Aprende a viver com pouco. Simplifica, simplifica. E aí quando eu vi é muita conta a buscar, imagine depois do Natal. Em janeiro, então, as contas vêm com gosto, né? Os boletos vão chegar. E aí a gente continua nesse ciclo que a gente aprende, né? A gente aprende de pequeno e a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. E aí, o que é que o Evangelho fala sobre isso? E por que ficar preocupado com a roupa? Olhem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai com toda certeza cuidar de você, gente de pequena fé? Então veja o alinhamento, né, do poema com o Evangelho. Está tudo lá, né? E aí você vê que a gente tem essa preocupação. E eu não estou falando aqui da lei do trabalho, né? Quem estuda a doutrina espírita sabe que tem as leis universais, tem as leis divinas, e o trabalho está dentro dessas leis, né? Você trabalhar para você sustentar o seu corpo, sustentar um corpo material que a gente tem, que a gente precisa trabalhar com ele realmente. Então, assim, quando a gente começa a estudar aqui na casa, eu falei para o Luciano quando ele chegou ali, que boa parte da minha escolha aqui tem a ver com ele, porque ele falava muito que a gente precisa estudar o materialismo. Porque a gente ignora o materialismo, né? Não, é o material, porque eu sou apagada material, porque é material. Mas o que é o materialismo, né? E aí ele dizia sempre, ele repetia reiteradamente, a gente precisa estudar o materialismo, porque a gente só é bom em lutar com as coisas que a gente conhece. Então você só sabe que não deve comer açúcar quando você é diabético, porque alguém já estudou incansavelmente o efeito do açúcar no diabético, tanto o excesso como a falta do açúcar, porque o que vai matar o diabético agudamente é a falta de açúcar, mas a longo prazo, quem vai lesar as funções todas do corpo é o excesso de açúcar. Mas alguém estudou esses efeitos. Então a gente vive materialismo, mas a gente não estuda ele com profundidade, fica muito na superfície. Então ele sempre reforçava isso e é uma memória muito frequente para mim, isso. Foi? Tá aparecendo, tá. Opa, deixa eu ver. Tá. Essa imagem, ela foi formada por inteligência artificial. Eu mandei ela fazer uma imagem que demonstrasse a desigualdade no período dessas festas ditas cristãs, né? Por todos nós, é uma festa cristã. E aí eu fui falando, eu quero que mostre desigualdade, eu quero que mostre uma casa que tem muito e uma pessoa que tem pouco observando tudo isso acontecer. E aí a inteligência artificial gerou essa imagem aí. E essa imagem, sim, ela é uma imagem muito impactante, né? Mas se eu procurasse na internet, certamente eu acharia imagens reais, impactantes dessa mesma forma, né? E a minha ideia, trazendo essa imagem, né, é que a gente tenha sentimento de culpa, né? Porque a gente corre atrás, a gente trabalha muito para conseguir as coisas, para dar o melhor, para dar, às vezes, o que a gente não teve para os nossos filhos. E aí a gente vive nisso, e às vezes a gente precisa de uma imagem dessa para que a gente pare. Então a ideia não é culpa, porque a culpa, ela paralisa. A gente não vai para lugar nenhum se sentindo culpado. Porque o segundo passo depois da culpa é sentir pena da gente mesmo. E aí, quando a gente sente pena da gente, a gente se coloca numa posição de coitadinho. E aí, meu amigo, coitadinho não sai do lugar, porque ele precisa que alguém tire ele de lá, né? E nós já sabemos, no nível que estamos aqui, que não tem nenhum coitadinho aqui, né?
Então, a ideia mesmo é trazer uma reflexão, não é trazer culpa, né? E aí, continua. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica, não carregues fardo inútil, simplifica, simplifica. Aqui é um convite, né? É um convite, todos esses versos são convites. Convite para a gente deixar de lado cargas desnecessárias. E aí o Evangelho vem e diz: eu vos disse essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em nenhum momento do Evangelho, se você ler todos os livros, vai dizer assim: a vida do encarnado vai ser uma maravilha, você vai vir passar férias, não vai ter preocupação. Não. Em todo lugar não há negativa da aflição. A adversidade, ela vai vir, né? Está muito claro para a gente. Mas o Evangelho, Jesus, ele vem trazer para a gente a coragem, né? Para a gente passar por tudo isso e simplificar esse enfrentamento, e não carregar um fardo desnecessário, como o rancor, por exemplo, né? E aí o verso continua. Vamos lá, o poema continua. Encontras no próprio lar parente que fere e implica, desculpa sem reclamar, simplifica, simplifica. Eu só coloquei aqui porque está dentro do poema, não podia tirar essa parte, porque eu sei que ninguém tem isso em casa. Ninguém tem gente que implica, ninguém tem gente, né, que faz treta em casa. Não tem isso aqui, né? Mas, será que a gente tem essa relação aí intempestuosa às vezes, porque a gente é inocente, né? Então, vamos para o Evangelho, está lá em Mateus. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta no altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e se apresente a sua oferta. E aí o Evangelho desenha a importância de resolver os nossos conflitos. E esses conflitos mais significantes na nossa existência, eles acontecem dentro da nossa casa. Né? Acontecem todos os dias, de maneira reiterada dentro das nossas casas, né? E aí, se a gente pensar que o mundo está meio maluco, né? Se a gente olhar o Instagram, quem usa rede social, dependendo do tipo de coisa que você vê, você só vai ver aquilo em sequência. Se você vê uma notícia de um homicídio, vão aparecer 200 homicídios depois. Se você vê matérias boas, vão ver 200 matérias boas. Só que tem mais notícia ruim do que boa, isso é um fato. Não que exista mais maldade. A gente sabe que no mundo de prova e expiação tem muito mais o mal do que o bem. Mas o bem, ele não tem a mesma divulgação, ele não tem o mesmo trabalho de publicidade. O mal é muito organizado até para divulgar as suas ações, né? Então, se a menor célula da sociedade é a família, se a gente não aprende a resolver conflito dentro de casa, como é que eu vou ter uma sociedade que sabe resolver conflito? Como é que eu vou ver uma sociedade que consegue dirigir sem ofender, consegue, na época de Natal, ir num shopping e respeitar um idoso passar na sua frente? Uma coisa tão simples, né? Mas que no dia a dia parece que a gente vive na arena romana, ainda se degladiando por coisas muito pequenas, né? E vamos continuar. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, ouve da loucura e segue, simplifica, simplifica. Esse aqui é... Deixa eu ver o meu tempo, viu? Porque eu acho que eu tenho muita coisa para falar aqui. Vou parar. Tá bom. Deixa eu passar aqui, que eu acho que eu voltei. Foi? Não, é isso mesmo. É porque eu repeti uma coisa aqui, tá? Então vamos para o Evangelho aqui. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E aqui mais uma vez se repetem, vocês vão ver que durante todo o poema algumas coisas se repetem, porque eu acho que eles sabem que a gente é lento, né?
Aí tem que ficar repetindo para ver se a gente consegue captar a ideia de abrir mão de ressentimento. E se alguém te bate na face, você vai dar outra. É claro que isso não é literal, né? Isso não é literal. Você não vai apanhar e dizer bata aqui do outro lado também. Né? É a capacidade de você seguir apesar disso, sem carregar aquele fardo que falou lá no começo do ressentimento, né? Que a gente pode, com o Evangelho, com esse aprendizado do Evangelho, conseguir se antecipar aos problemas do dia a dia. Quando a gente está dirigindo, por exemplo, quem dirige sabe, que o comportamento do carro da frente, você já sabe a intenção. Se ele vai invadir uma faixa, se ele vai passar por cima de um canteiro, você consegue antecipar. E nos problemas do dia a dia também a gente consegue se antecipar. A gente já sabe as coisas que geram conflito. A gente já sabe muitas coisas que geram conflito no dia a dia. Né? Fila de supermercado é um bom exemplo disso, né? Quem agora no Natal, quem pegou filas quilométricas que só conseguiu ir na última hora, sempre tem aquela pessoa que começa, né? E aí os outros todos vão igual uma avalanche atrás no tumulto. E a única pessoa que sai mais magoada dessa história toda é o caixa do supermercado. É a pessoa que tem menos culpa, é a pessoa que sai mais ofendida. Mas a gente pode se antecipar. Em vez de tumultuar ainda mais, será que a gente consegue acalmar as outras pessoas em vez de botar lenha na fogueira? A gente é muito bom em botar lenha na fogueira. Agora, apagar o fogo é muito difícil. Então, a reflexão é, se você agir sempre com bondade, se você conseguir se antecipar, a gente resolve os conflitos do dia a dia e pode viver sem tanta agonia, né? A gente sabe que o orgulho e o egoísmo são a maior barreira para essa convivência. Porque a gente não quer ter o nosso direito tirado, a gente não quer se sentir ofendido, menor, menosprezado em nenhuma circunstância. Então, a gente sempre está nessa luta contra nós mesmos, só que a gente precisa conhecer o inimigo. Né? O inimigo é o materialismo, o inimigo é o orgulho, o egoísmo, e eles são a principal barreira para a gente seguir nesse caminho aqui, que tanto o poema como o Evangelho estão convergindo, né? Vamos lá. Recebe dos mais amados ofensas que não se explica, esquece a lama da estrada, simplifica, simplifica. Será que de verdade essas ofensas no nosso convívio familiar são sem explicação? Como espíritas nós sabemos que tem explicação, né? Que não há sofredor inocente. A justiça divina, ela traz essa certeza para a gente, né? E aí no Evangelho de Lucas está escrito, e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o viu, e cheio de compaixão correu, e lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei o novilho gordo, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí na hora que eu estava procurando, né, essas relações, que eu li essa passagem aqui, na hora me veio assim uma mensagem, é tão legal isso, que eu sei que não veio da minha cabeça, porque eu não tenho essa capacidade, é de como a gente é recebido no mundo espiritual quando a gente chega. Eu me vi nesse filho que tocou o terror, pegou metade dos bens que tinha direito, estoporou, como diz na minha terra, em Alagoas, gastou tudo, foi pra farra, esqueceu todos os compromissos que tinha, ficou sem nada e fez o quê? Volta para casa do pai. E aí eu imaginei esse pai sendo uma analogia ao nosso pai, ao pai do céu, que certamente nos recebe dessa forma. Esses meninos fizeram uma bagunça, desperdiçaram os recursos que eu dei, né? E ele recebe a gente como? Com os braços abertos, né? Nos dando novas oportunidades de recomeço, né? Ele vai responder pelo que fez, certamente, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que ajudar a família aqui, que aí não mostra depois, né? A página 22 aí depois. Como é que foi depois dessa festa?
Pronto, meu filho, pode ficar deitado luxando aí ou não. Vamos trabalhar para recuperar, né, o que você desperdiçou. E eu fiquei imaginando o pai fazendo exatamente isso com a gente. Seja muito bem-vindo, o pai te ama, você está em casa, vai descansar um pouquinho e vai voltar, e vai trabalhar, e cada centavo que você desperdiçou, e cada ofensa que você proferiu, você vai ter que prestar contas, porque o pai, além de bom, ele é justo, né? Ele é justo. Então, na hora me veio assim, aquela coisa de o pai nunca vai dar uma pedra para um filho que pede pão, mas se ele der o pão e o menino jogar no lixo, faz o que com ele? Ele vai ter que aprender que aquilo tem um preço, né? E aí continua o poema. Alegas, duro cansaço, queres casa imensa e rica. Foge disso enquanto é tempo, simplifica, simplifica. E o Evangelho? Então lhes disse, cuidado, estejam atentos contra todo tipo de ganância. A vida de alguém não consiste na abundância dos seus bens. E contou-lhe esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, então disse, já sei. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha o materialismo aí de novo. Olha a necessidade de acumular, né? E esse tema do apego, né, ele é repetitivo, tanto no poema como no Evangelho também. E aí eles convergem, porque a busca pelo material, ele leva a gente ao esgotamento. Aí a gente não dorme direito, a gente fica mal-humorado e aí é um ciclo, né? A gente trabalha muito, a gente corre muito, a gente dorme pouco, a gente come mal, a gente sacrifica a saúde muitas vezes e a gente precisa trabalhar, isso é um fato, né? A gente precisa trabalhar, né? E aí a mensagem é, quando você busca só material, vem o esgotamento. Mas quando você busca o material com simplicidade, aí vem o descanso. O descanso na cabeça, né? Quantas pessoas que a gente conhece que para dormir precisa de medicamento? Que tem crise de ansiedade, né? Então, é um ciclo vicioso que esse mundo acelerado, a gente nessa última década, eu não sou tão, assim, no mundo material eu não tenho tantos anos assim. Mas dos meus 20 anos para cá, o mundo passou por uma transformação muito grande tecnológica e de acesso à informação. E aí a gente se vê nesse turbilhão de coisas, aí a gente se vê exausto o tempo todo. Dificilmente você encontra alguém e faz assim, nossa, eu tô hoje com um pique, eu tô daquele jeito. Não tem. Muito difícil. Nem no domingo, que é o Dia Internacional da Depressão, né? Que as pessoas já pensam na segunda que vai ter que trabalhar. E aí, segue. Crês amparar a família pelo vintém que se estica. Excesso cria ambição, simplifica, simplifica. E aí o Evangelho. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E aí na questão 926 do Livro dos Espíritos, tem a expressão, o mais rico é aquele que tem menos necessidade. Não é aquele que acumula, é o que precisa menos, né? Você chegar no shopping e pensar, caramba, não tem nada aqui que eu precise. Né? Um dia a gente chega nisso, né? É a lei do progresso, a gente vai progredir, essas coisas vão ficando para trás, essa necessidade de ter, ela vai se diminuindo a partir do momento que a gente vai estudando, né? Que a gente vai conhecendo o Evangelho, a gente vai tentando experimentar essa vivência de precisar menos, né? E aí a gente ensinar também para os nossos filhos o que é mais importante, ser
ou ter? Porque as redes sociais só ensinam que você tem que ter. E que muitas coisas daquelas ali são pura mentira, fingimento, tem uma rede de marketing por trás, que é para vender um produto. Tem um meme muito famoso para quem usa rede social, que é um rapaz sentado do lado de uma janela, de uma coisa que faz a gente pensar que ele está num avião. Que ele está no avião, e é uma cadeira, um banquinho de plástico, que é uma questão de perspectiva. Então, ali fica muito claro que na internet, a depender da perspectiva, você vai ver o que a pessoa quer que a gente veja, né? Para que ele venda um produto, para que ele tenha notoriedade, para que ele gere views, comentários, aí ele fique relevante e ele vai ganhar dinheiro. E a gente ganha a frustração. Poxa, eu não sei se vocês têm essa sensação quando a gente entra na rede social de que todo mundo viaja, menos a gente. Eu tenho essa sensação assim, meu Deus, todo mundo conhece o mundo e eu não. Eu conheço Malemar aqui, Estância, Itabaiana e Maceió. Em Sergipe eu só conheço o lugar onde eu fui obrigada a ir pelo governo de Sergipe para dar aula. Só. E tudo lugar difícil de acesso, lugar complicado, né? Que não tem almoço de graça. Então a gente fica com essa sensação, mas quando a gente conversa com as pessoas não estão viajando. Então, já é para a gente ficar atento que estão vendendo uma mercadoria aí que talvez ela não seja muito real, né? Aí vem mais um verso do poema. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica, não deites limão nos olhos, simplifica, simplifica. E aí esse verso já tá claro, né? Apesar da linguagem rebuscada aí, que os problemas vêm de cachoeira, né? De bica, e a pessoa ainda acha pouco e pinga limão no olho, né? Esse verso é sobre reclamar. Reclamar, lamentar, exaltar dificuldade, e ainda pega um limão e pinga no olho para o negócio ficar pior. E todo mundo conhece alguém que é assim, se não for a gente mesmo. Se você não conhece alguém assim, esse alguém é você, provavelmente, né? Que transforma tudo numa grande confusão, né? Deixa eu ir para o próximo, e aí está o Evangelho. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E quando se acende uma candeia, não se coloca debaixo de uma vasilha, mas ao contrário, no lugar apropriado, onde ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. E aí vem o Evangelho ensinando mais uma vez, não piore as coisas. Não piore as coisas, né? Isso eu aprendi com o meu caçula, né? Que em meio de crises intensas, de problemas emocionais e psicológicos, e a gente achando que está arrasando como pai, fazendo o que tem, ele bateu na mesa e fez, não piorem as coisas, só que ele tinha 8 anos. E a vergonha? Fica onde? E aí a gente briga, sapateia, e aí a gente vai no quarto ver se o menino não quebrou tudo, e quando chega lá ele tá espírita. Espírita? Ainda quer ser amada uma coisa dessa. Né? E aí eu achando que tava abafando uma mãe, né? E aí escuto pela porta ele fazendo essa reclamação para Deus. Espírita? Se diz espírita. Né? Se diz espírita, né? E ainda quer ser amada. Então, não piore as coisas. Vós sois luzes. E a luz faz o quê? Clareia, né? Então, mesmo naqueles momentos difíceis, a gente tem que ser luz, a gente tem que trazer esperança, a gente sofrendo tem acho que é Clarice Lispector, também todo mundo diz que tudo é Clarice Lispector hoje em dia, né? Eu não sei. Mas a gente usa muito na enfermagem essa frase, né? Que aí me convidaram para cuidar da dor do outro, e aí eu guardei a minha dor e fui cuidar da dor do outro. Isso é ser luz. Porque a dor não vai embora. Ela vai estar lá. E você vai ficar paralisado? Não vai, você tem que tomar atitude. E quando a gente vai cuidar do outro, quando a gente vai ser luz na vida do outro, você esquece que a sua escuridão, os seus problemas estão ali atrás. Às vezes você esquece realmente, porque o problema do outro às vezes é tão maior que o seu, né? E aí, em vez de pegar o limão e transformar num colírio, pega o limão e transforma num mousse. É muito mais doce, muito mais gostoso, né? E aí, vamos lá. E aí, eu sabia que esse poema
ele é relativamente curto, que eu não ia conseguir fazer essa apresentação em muito mais que meia hora. E aí, Beto, me perdoe se eu fizer em menos tempo, porque às vezes não é a quantidade, né? É o que precisa ser dito, é o que precisa ser falado. Encher linguiça também não vai. A gente aprende que no Evangelho nenhuma palavra é colocada de forma desnecessária, então eu também não vou fazer isso, né? E aí o último eu acho é o mais bonito desse poema, que é: recorres ao mestre em pranto, na luta que te complica, e Jesus pede em silêncio, simplifica, simplifica. E aí eu vou para o Evangelho, e não podia faltar, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí eu fiquei imaginando essa cena aí, que para mim, toda vez que eu estou agoniada, eu tento ir para esse lugar aqui. Tem ninguém, só tem Jesus, materializo ele visualmente, né? E aí isso é muito acolhedor, né? Imaginar. Então, Jesus nos convida a isso, a confiar nele, simplificar as nossas preocupações, buscar nele paz. E não é fácil a gente se acalmar, porque a gente vive numa loucura. Então, até parar para ouvir Jesus é difícil. É difícil. Por isso que Beto, às vezes, ele faz um intermédio, né, Beto? Às vezes a gente está sentado aí, ele chega, Jesus mandou dizer, que é você que vai fazer a prece. Alternativa A, agora, ou alternativa B, vou já, né? Porque não tem alternativa C, não vou. Porque ele bota logo Jesus no meio e ninguém vai dizer não para Jesus, né? Não tem como, né? Assim, a resposta silenciosa de Jesus, como no poema, é um convite a entregar as nossas lutas e viver com mais serenidade e confiança. E para 2025, 26, 27, para os anos que a gente ainda tiver pela frente, que a gente não sabe, que ele esteja assim cuidando do nosso planeta. Muito obrigada, boa noite.